Olá, amigos traders e investidores. Bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou apresentar para vocês uma análise de um setup chamado Preço de Fechamento de Reversão. Nessa playlist eu estou gravando vários vídeos mostrando análise de vários setups, todos eles setups para operar no swing trade, ou seja, operação que duram alguns poucos dias. Hoje nós vamos analisar o setup Preço de Fechamento de Reversão. Então vamos lá. O autor dele, eu não tenho certeza, eu acredito que seja o Stormer, mas eu não tenho certeza, por isso coloquei desconhecido o Stormer aqui como interrogação. É o único trader que eu já vi comentando deste setup, dessa estratégia, tá? Mas como eu não tenho certeza, eu preferi deixar assim. É um setup de tendência, ou seja, a favor da tendência, tá? Ele tem uma taxa de acerto baixa e um alto payoff. A entrada se dá no rompimento do candle com a mínima menor que as duas últimas mínimas. E o fechamento desse candle, esse mesmo candle, tem que ser maior que o fechamento anterior. Ou seja, existe um candle de referência cuja mínima é menor que as duas anteriores e o seu fechamento é maior que o fechamento anterior. No rompimento deste candle de referência, nós vamos entrar na operação comprados. Nesse backtest, eu analisei apenas a posição comprada, ok? O stop vai ser a mínima anterior. O alvo é 3 vezes o stop. Por que 3 vezes? Eu tentei várias variações disso daqui. Uma vez o stop, 1,618 vezes o stop, 2 vezes o stop, 3 vezes o stop e 3 vezes apresentou os melhores resultados. Por isso que eu estou trazendo para vocês um alvo de 3 vezes o stop. E eu coloquei um filtro, que é um filtro de média móvel exponencial de 9 períodos ascendente. Este setup ele pode ser operado com vários filtros de tendência diferentes. É necessário colocar um filtro de tendência, tá? E eu testei com vários filtros diferentes e até agora o filtro que me mostrou o melhor resultado foi esse filtro aqui. Média móvel exponencial de 9 períodos ascendente. Bom, aqui nós podemos ver como que funciona o setup, né? Então, primeiro, nós temos essa média azul aqui, que é a MM exponencial de 9 períodos, tá? Ela tem que estar ascendente, ou seja, apontando para cima. E aí nós vamos esperar um candle que a mínima dele seja menor que a dos dois candles anteriores. Este candle aqui, ó, aconteceu isso, ó, ele teve essa mínima, tá? Que foi menor do que as duas mínimas anteriores, tá vendo? Essa mínima aqui foi menor que as outras duas. E o fechamento dele, aí a gente vai esperar ele fechar. Aí no dia que ele fechou, no momento que ele fechou aqui, ó, ele fechou acima do fechamento anterior. Então esse aqui vai ser o nosso candle de referência. Ele teve a mínima menor que as duas mínimas anteriores, ele teve o fechamento acima do fechamento do dia anterior, e o nosso filtro de tendência, ele está permitindo a operação, que é essa média aqui, ó, ela tem que estar para cima, ela está para cima, tá azul, tá vendo? Então, isso daqui configura um ponto de entrada. E onde que vai ficar a nossa entrada? Vai ficar aqui, ó, entrada, setinha mostrando, na máxima desse candle de referência. Então, se no dia seguinte o preço romper essa máxima, nós compramos e colocamos o stop na mínima, ó, um tique abaixo da mínima, né, desse candle aqui de referência. E aí, no dia seguinte, o preço já abriu aqui alto e logo em seguida rompeu aqui a máxima. Então, nós entramos na operação. Então, a entrada se dá aqui e o nosso stop ficou aqui. E aí, o tempo foi passando, 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 até atingir o nosso alvo. Esse nosso alvo aqui, ele é a projeção de 3 vezes o nosso stop. Ou seja, aqui tem entrada, aqui tem um stop. Nós pegamos essa distância aqui e multiplicamos ela por 3 para cima, o que deu cá em cima, nessa altura aqui. Se vocês pegarem a distância aqui no eixo vertical aqui, tá? No eixo Y, no vertical, da entrada até o alvo, vai dar 3 vezes a entrada até o stop. E aqui nós tivemos o lucro nesse dia. O preço foi lá, nossa ordem já estava lá, aguardando uma ordem de venda, né? Você vai posicionar ela no book, ela vai ficar aguardando e na hora que o preço foi lá, deu a saída e deu lucro, tá? 3 vezes. Bom, e qual o resultado deste setup aplicado em todas as ações do índice Bovespa, tá? Ao longo de 5 anos? O resultado é essa curva de capital. Isso aqui é um backtest em cima de 100 mil reais teóricos, operando apenas este setup com todas as ações do Ibovespa. Em cada entrada, nós entramos com 1/5 do capital, ou seja, a gente vai ter no máximo 5 ações simultaneamente. E à medida que as ações forem encerrando, seja no lucro ou no prejuízo, a gente realoca esse capital com lucro, sempre reinvestindo os lucros no próximo papel que der entrada.
Então, fazendo isso ao longo de 5 anos, nós temos essa curva de capital aqui. Apenas observando o gráfico, a gente pode ver o seguinte, é uma curva lucrativa, tá? É um trade system que realmente dá lucro no longo prazo, tá? Só que ela não é uma curva tão estável, tá? Apesar de alguns momentos, por exemplo, março de 2020, provavelmente foi essa queda aqui, ó. Ele nem sofreu tanto, então isso foi bom. Mas por outro lado, teve outros momentos que tiveram várias quedas assim razoáveis, tá? Ao longo do caminho. Tudo isso aqui eu acho aceitável. Agora, eu diria que o ponto fraco dessa estratégia é justamente a lucratividade. Não é das estratégias mais lucrativas. É uma estratégia mais ou menos estável, tá? Mas nós vemos aqui que o lucro, depois de 5 anos operando, foi aproximadamente 100%. A gente vai ver os detalhes em outros gráficos, tá? Em outra tabela, na verdade. Nós começamos aqui com 100 mil iniciais e terminamos depois de 5 anos em torno de 200 mil. Então, aproximadamente 100 mil ou 100% de lucro. Lembrando que neste mesmo período o Ibovespa subiu aproximadamente 100%. Então, se nós operássemos este setup em cima de todas as ações do Ibovespa, não valeria a pena. Basta simplesmente comprar o índice e acompanhar o índice que nós teríamos o mesmo resultado. Para nós batermos o índice aqui, nós temos que selecionar os melhores papéis, que eu vou fazer mais para frente também. Aqui nós temos o resultado mensal com a sua mediana do mesmo backtest. Neste gráfico nós temos o resultado cumulativo, aqui nós temos o resultado mês a mês. Podemos ver que nós temos mais lucros do que prejuízo. A gente nunca vai ter nenhuma estratégia que vai dar lucro em todos os meses, praticamente nunca, tá? Muito difícil. Mas o que importa é que os lucros sejam maiores que o prejuízo, e nós temos isso aqui. Por isso que ela é uma estratégia lucrativa. Agora, o que desanima, como eu disse, é justamente essa mediana aqui, ó. A mediana foi 0,32, ou seja, se nós aplicarmos essa estratégia em todas as ações do índice Bovespa, por mês nós vamos ter apenas, em média, tá? 0,32% de lucro, o que é baixo, né, se nós aplicarmos em todas as ações. A gente vai ver que para melhorar isso aqui temos que selecionar os papéis. Aqui temos os detalhes da estratégia. O backtest foi realizado dia 30 de nove de 2020, 5 anos, com um lucro líquido de 96%, taxa de acerto de 32%, payoff de 2,75%. Tá? Isso aqui caracteriza como um seguidor de tendência. A taxa de acerto baixa, em compensação tem um payoff alto. Drawdown 19%, fator de recuperação 5%, expectativa matemática de 0,18%. E aqui nós temos também todos os papéis e o resultado individual de cada papel com essa estratégia. Podemos ver que mais ou menos uns 40% aqui dos papéis, eles tiveram prejuízo com essa estratégia. Por isso que é tão importante, caso você queira operar este setup, por isso é tão importante selecionar bem os papéis, tá? Para não cair nessa faixa aqui dos piores. Em compensação, se você consegue selecionar os melhores, você tem lucros muito maiores do que aqueles que a gente acabou de ver, porque ali não houve nenhuma seleção de papéis. Essa é a curva de capital com os 20 papéis mais lucrativos, ou seja, fazendo uma seleção de papéis. Podemos ver como que o resultado é totalmente diferente. Enquanto que no modelo original, sem selecionar os papéis, operando qualquer um, a gente tem um lucro final de 200 mil, aqui o nosso lucro está em torno de 440 mil, mais do que o dobro. Então, um resultado completamente diferente. Aqui nós temos o comparativo das duas curvas de capital. Ambas começam com 100 mil, a curva azul nós investimos em todos os papéis do Ibovespa. Na curva laranja, apenas os 20 papéis mais lucrativos, tá? Então, quando a gente faz uma seleção para operar o setup, o resultado esperado é algo nessa faixa aqui, ó, entre uma curva e outra. A gente vai ter algo acima da linha azul, porque nós estamos selecionando os melhores papéis. A gente vai ter algo abaixo da linha laranja, porque nem todos os melhores papéis de um período vão continuar sendo os melhores no próximo período, tá? Então, o esperado é algo dentro dessa faixa aqui, ó, entre uma e outra curva, entre o azul e o laranja, o que nos dá aqui uma lucratividade já considerável. Aqui nós já temos o resultado mensal deste backtest com os papéis selecionados. Podemos ver como que é muito mais estáveis, como os lucros são muito mais estáveis, tá? Muito mais numerosos, muito maiores também do que os meses com prejuízo. Os meses com prejuízo diminuíram bastante e nós temos aqui a mediana de lucro de 1,44%, tá? Então isso aqui é aproximadamente o lucro esperado operando este setup, né, nessas condições. Aqui nós temos a tabela com a análise com os 20 melhores papéis, usando a seleção de papéis, né? É o mesmo período de 5 anos, o backtest realizado na mesma data,
o mesmo capital inicial, só que no final nós tivemos 447 mil, ou seja, 348% de lucro. Taxa de acerto 44% e payoff de 2,99. Drawdown diminuiu 10%, fator de recuperação 35%, expectativa matemática 0,76. Por fim, eu trago aqui a lista dos 20 papéis mais lucrativos, junto com os outros parâmetros de análise, o total de trades, taxa de acerto, drawdown, payoff, expectativa matemática, fator de recuperação. Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, pode deixar nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder. Peço que não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E até mais.